né? Então, era para ser para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas agora vai ser só para vocês. Vamos ver. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Uma parábola muito conhecida, nossa, né? Se você não ouviu nenhuma pregação dela, talvez você já tenha assistido um desenho, né? Ou alguma coisa a respeito. Gostaria de falar hoje com vocês por esse tema, o amor que transforma. E vamos começar falando a respeito dessa parábola, mas não somente dessa, das 3 parábolas que existem nesse capítulo. Primeira parábola, você já deve lembrar dela, se você recuar um pouquinho as páginas, você vai ver, é a parábola da ovelha perdida. Depois é seguido da parábola da dracma que se perdeu, e por último do filho que se perdeu. Então, nós temos 3 parábolas que carregam uma mensagem para nós. Ainda que nós apenas lemos uma das parábolas, todas elas falam da mesma coisa. E todas elas têm como contexto o versículo 1 do capítulo 15, que diz assim:
Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, as 3 parábolas, elas foram ensinadas para o povo mediante esse contexto. Os religiosos olhavam para Jesus em contato com os pecadores. Então, tudo está falando a respeito disso. Em todas as parábolas houve perda. Em todas as parábolas houve perda, assim como a ovelha que foi perdida, a dracma, aquela moeda que foi perdida, e o filho que foi perdido. Também em todas elas houve encontro. A ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada e o filho se encontrou novamente. E em todas elas houve festa. Houve festa para aquele que encontrou a ovelha, houve festa para a mulher que encontrou a dracma, e houve festa para o filho que retornou a casa. Nós temos apenas um detalhe nessa parábola que nos conta sobre toda a situação que estava acontecendo ali. Apenas uma pessoa não estava em festa. Onde todos estavam em festa, uma delas não estava, que era o irmão mais velho. O irmão mais velho ficou triste, achou injusto o pai recebendo e celebrando a vida do irmão mais novo, que gastou toda a herança do pai que tinha recebido, a herança que ele recebeu do pai com meretrizes, com festa, com bagunça. Então essa palavra nos mostra isso, expõe o fariseu como filho mais velho, que olha e acha injusto Deus dando atenção, cuidado para o filho mais novo, para o pecador. E Jesus agora nos revela através dessa parábola também um pai e também as características desse pai. Porque nessa parábola o pai é representado pelo próprio Deus, pela própria pessoa de Deus aqui. Então essa parábola ela tem uma mensagem incrível, ela tem uma mensagem ampla. Volta e meia eu estou usando ela em várias mensagens. E também ela tem uma mensagem que mostra, através de Jesus, um pouco a respeito do Pai. É Jesus falando do Pai para nós, de um jeito que nós podemos entender. Veja que existia um pai com 2 filhos que moravam com ele, mas ao mesmo tempo eram distantes dele. Então, 2 filhos que estavam ali com o pai, ao mesmo tempo que tão próximos, tão distantes do pai. Conviviam com o pai, carregavam o nome do pai, dormiam na casa do pai, comiam na mesa do pai, participavam dos negócios do pai, eram herdeiros, mas não conheciam o pai. E é interessante que ambos os filhos são colocados nessa mesma condição. Tanto aquele que resolveu deixar tudo, abandonar a próprio pai, a casa do pai e gastar a sua herança, quanto aquele que era obediente em tudo, o servia em tudo e sempre estava ali. O filho que saiu era um filho distante, mas o filho que ficou era tão distante quanto. E era isso que Jesus estava ensinando para os fariseus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você que é fariseu, você que é religioso, entenda que você está na mesma condição que o pecador que está aqui. Você é um filho que está em casa, porém é um filho distante. E essa parábola nos leva também
a vislumbrar se não somos um desses filhos. Se não somos o filho que resolveu viver a vida do nosso jeito, abandonando os princípios, o jeito do pai, o ensino do pai, e gastando a nossa herança. Ou se não somos o filho que vivia preso, assim como o fariseu, em uma religiosidade. Por fora, certinho, obediente, correto, mas por dentro, julgando o seu irmão, desejando a ele a morte, odiando o seu irmão, que deveria amar, vivendo a justiça própria, se corroendo por dentro. Não é que nos ensina muito essa parábola? A parábola fala de nós, fala do mundo, fala das pessoas, fala de todos aqueles que buscam um relacionamento com Deus sem encontrá-lo de fato. Fala de pessoas que vão à igreja todos os domingos, e quartas, e quintas, e sextas, e a semana inteira, e mesmo assim não conhecem a Deus, porque são pessoas que julgam seus irmãos, são pessoas que condenam, são pessoas que acusam, são pessoas que maltratam. Fala também de pessoas que, ainda que creiam em Deus, não participam do pão, deixaram a mesa do pão e do vinho, da ceia, da comunhão entre o corpo, da comunhão com o próprio Deus. Fala muito de nós. Então, o que nós percebemos nesse texto, e que para nós, no meio desse ensino que Jesus nos dá, é justamente essa visão do Pai. Ele nos mostra, em meio a toda essa situação, um pai que está ali ensinando os seus filhos. E quão importante é para nós, meus irmãos, termos uma visão correta do nosso Pai Celestial. Nesse texto, perceba que o Pai é posto diante, Cristo, nos revela o Pai sem culpa diante das escolhas erradas do Filho. Cristo nos revela um Pai sem culpa diante das consequências dessas escolhas erradas do Filho. E Cristo nos revela um Pai sem culpa diante de desastres naturais, pois naquele local sobreveio uma grande fome. Ele mostra um Pai que amava os seus filhos, mas que estava distante do mal que sobreveio sobre eles, que não lhes desejava o mal. E quantas vezes nós olhamos e colocamos o mal para o próprio Pai? Por que o Senhor me permitiu fazer isso? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez com esse tipo de desejo? Por que o Senhor permite que eu viva isso? São as consequências. Por que essas coisas acontecem na minha vida? Por que esse desastre, essa coisa horrível aconteceu comigo? Perceba que no texto, o Pai, ele está aquém disso. Ele não é o responsável por isso. Ele não é o agente que fez com que isso acontecesse. Não, no texto o Pai é aquele que está de braços abertos para receber o Filho. E como é importante nós termos uma visão correta do Pai. Muitas vezes o amor do Pai é encoberto por circunstâncias, é encoberto por crendices, por pensamentos errados que nós temos, como esse que eu acabei de falar. Por isso nós devemos ver corretamente o seu amor, e o seu amor ele é revelado não em circunstâncias, não em bênçãos que você tem,
Entenda, isso é bem importante, gente. O amor de Deus, ele não é revelado em coisas que acontecem na tua vida. O amor de Deus não é revelado em coisas boas ou ruins. O amor de Deus é revelado, foi revelado na cruz por nós. Toda a revelação do amor de Deus está na cruz de Cristo por nós. E ali nós temos o suprimento do seu amor no nosso coração. Quando nós conhecemos realmente o amor do Pai por nós, a nossa vida é transformada. E justamente a palavra Pai é uma palavra muito forte na nossa vida, não é verdade? E Deus se revelou justamente como Pai para mostrar quão forte Ele deseja ser em nós. Eu lembrei, estava no momento do louvor, eu lembrei, por isso eu não tenho preparado o meu esboço, mas eu lembrei de um reality show aqui no Brasil que teve, de música. Esses que fica 3 no jurado, né? E era assim, era um que estava, o Supla, era um deles ali, acho que a Fafá de Belém era outra, e tinha mais um que eu não conheço. E entrou um rapazinho assim, bem simples, com uma faixa na cabeça, e ele, já, na hora que ele entrou, eles já começaram a dar um pouquinho de risada do jeito dele, assim, sabe? De tão simples que ele era. Moreninho, magrinho, um jeitinho meio estranho. Alguém viu esse? Não estou lembrando. E eles falaram, daí, o que você vai cantar? Daí ele cantou um pedaço de uma música lá, ele disse, canta outra aí pra gente. Daí eles estavam ainda meio que dando risada dele, e ele, qual que você tem no teu repertório? Daí ele falou, eu tenho Naquela Mesa. Já ouviram Naquela Mesa? Naquela Mesa é uma música antiga, que fala do pai. Naquela mesa ele estava sempre, me dizia sempre, o que é viver melhor. É mais ou menos assim a música. É uma música que mostra que o pai tinha um lugar na mesa, e que agora ele chega na casa e o lugar está vazio. Essa é a proposta da música, até deixar. E ele cantou essa música, gente. Mas ele pôs assim, sabe, emoção naquela música. A hora que ele termina essa música, tá todo mundo assim. Mudou assim, sabe, o semblante do povo. E daí, a jurada, eu não sei se eu sei, ela, falei Fafá de Belém, mas eu tenho dúvida se é ela mesmo. Ela começou a chorar, ela falou assim, você escolheu uma música e o que você, esse sentimento, e todos ali ficaram emocionados com e daí na hora de julgar, eles ficaram indecisos, e aí um falou assim, olha, pela voz não, mas eu vou te dar um voto de confiança. Eu sei que no final ele acabou sendo aprovado, e gente, quando você ouve, até que desafio você a chegar nesse vídeo, você vê assim, puxa vida, o quanto foi forte, e o quanto essa música retrata um momento forte do pai na sua casa, do pai que contava a história, do pai que animava, do pai que estava ali, e o quanto a figura do pai na vida das pessoas é importante, a ponto daquele auditório que estava tirando sarro daquele cara, né, do jeito dele, agora estava emocionado, e assim, a figura do Pai Celestial para nós, muitas vezes, ela é obscurecida pela figura do nosso Pai terreno. Então, às vezes, o nosso Pai, ele foi um Pai ausente, e quando fala que Deus é Pai, fala, ui. Às vezes, o nosso Pai foi um Pai abusador, agredia, xingava, explorava, e você fala, puxa, Deus Pai, então estou fora. Então, nós precisamos ter a revelação de Deus correta para nós, na nossa vida, assim como o Pai Celestial realmente é.
E ainda que o teu pai, ele não tenha, ele tendo as suas falhas, e você não tenha a visão correta da paternidade olhando para o teu pai, é importante que você encontre em Deus, o Pai, da visão correta e da forma correta como Ele deseja se revelar para você. Amém? E eu digo para você que a cura acaba chegando até nós quando nós temos essa visão. Esse texto que nós lemos mostra a característica de Deus como Pai. O seu cuidado para com ambos os filhos, a sua atenção para que alcançassem a maturidade. E como nós estamos falando sobre transformação, ainda que o texto não dá continuidade para nós sabermos se houve transformação na vida daqueles irmãos, mas nós entendemos que a transformação era necessária, e ela foi desafiada, Houve um apelo por transformação na vida do filho mais novo, que voltou ao lar, e na vida do filho mais velho, que agora tinha o irmão mais novo para amar. Então, como que nós vemos que essa transformação pode ocorrer? Primeiro, o amor de Deus, ele transforma porque ele perdoa. Nosso Deus Pai é o Deus que nos perdoa. E quando há perdão, também há cura. E é importante nós notarmos que essa é a grande força do Evangelho. Você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. E porque você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus, você também pode perdoar a si mesmo. O perdão de Deus para você te dá uma condição que você não tinha antes, de perdoar a si mesmo. De olhar e falar assim, eu me perdoo. De olhar aquela culpa, olhar aquela dor, olhar aquela vergonha, falar assim, Giovanni, você foi perdoado por Deus. Se Deus te perdoou, eu também, Giovanni, eu te perdoo. E quando nós perdoamos a nós mesmos, meus irmãos, algo grande e forte acontece. O que é necessário você perdoar em você mesmo? O que você fez? Que é necessário você dizer, olha, eu te perdoo. Talvez a pessoa, o mal que você fez para alguém, a pessoa já te perdoou, mas você ainda não se perdoou. E o amor de Deus, pelo seu perdão, nos dá essa condição. Quando nós vamos para os escritos de Paulo, ali em Efésios e Colossenses, ele diz assim, nós perdoamos, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Olha só, agora você pode perdoar não somente a você mesmo, mas uns aos outros, você pode perdoar as pessoas que te fizeram mal, porque Deus já te deu essa condição em Cristo Jesus. Ele já perdoou os teus pecados, Ele perdoou todos os teus pecados. Você agora não tem mais dívida com Ele em Cristo Jesus. Esse é o ato da remissão, esse é o ato da redenção em Cristo Jesus. O ato da redenção e da remissão em Cristo não é uma coisa que nós devemos estar nos movendo todos os dias, agindo para que Ele haja. Senhor, me perdoe. Não, às vezes nós achamos que é assim. Cometi um pecado, tenho que pedir perdão, agora Deus me perdoa. Cometi um pecado, estou distante dEle, tenho que pedir perdão, agora Deus me perdoa. Não, isso foi liberado de uma vez por todas sobre a nossa vida. O sangue de Jesus veio sobre nós, e agora nós estamos perdoados eternamente por Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ele parte de que Cristo morreu para que o perdão de Deus, a sua graça e misericórdia chegasse até nós. Amém? Amém, irmão? Você crê nisso? E quando nós entendemos e recebemos esse perdão na nossa vida, agora nós temos uma arma contra as trevas, uma arma contra o mal, que é também
de perdoar a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Giovanni, eu desejo liberdade na minha vida. Eu desejo ser livre das minhas dores, ser livre das minhas mágoas. Eu desejo viver a minha vida de fato. Então o que eu preciso? Eu preciso receber o perdão de Deus. O pai que tinha 2 filhos, um que saiu gastar a herança, o outro que estava ali, era o pai que sobre eles derramava do seu perdão. E entenda uma coisa, o pai te perdoa, até mesmo quando você não pede perdão. O pai te perdoa até mesmo quando você não reconhece o teu perdão, o teu erro. Reconhecer o teu erro é bom para você. Reconhecer o teu erro te traz maturidade. Reconhecer o teu erro e chegar para o pai é você dar um passo de crescimento. Mas o pai, ele te perdoa não por você mesmo, não pelas tuas atitudes, mas porque está no pai o perdão. Está em Deus perdoar. Muitas vezes nós fazemos algo ruim, chegamos, Deus, me perdoa, porque foi próprio de nós e é bom para o relacionamento e faz parte. Mas eu vejo pelas minhas filhas, quando elas fazem algo errado, eu gosto que elas venham pedir perdão. E eu faço com que isso aconteça. Eu ensino elas. Mas eu já perdoei elas. Não tem nada que vai fazer com que eu tire elas de casa. Agora diminuiu um pouco o meu amor por você. Não existe isso. E assim também é o Pai para conosco. O seu amor e a sua graça, assim como o seu perdão é derramado por nós e em nós constantemente, sempre, todos os dias, todas as horas. Ele nos ama. E esse amor transforma a nossa vida. Assim nos permite vencer a dor da culpa e o medo da condenação. Esse amor, ele também transforma, porque ele nos aceita. O segundo ensino desse texto para nós. Ele aceita. Ele aceitou o filho, chegando de longe. Eu imagino aquele cara chegando, as roupas já tudo sujo, tudo perdido. Veja quanto de dinheiro, da herança, do dinheiro que ele perdeu, tudo que o pai investiu, Imagina esse cara fedido, Ele tá. E a Bíblia diz que o pai saiu correndo ao encontro dele. Meus irmãos, eu visualizo essa cena, eu vejo o pai saindo correndo, abraçando e beijando o seu filho. E ele fez isso, vislumbrando aquela cena, vislumbrando aquele filho ali todo caído, todo arrebentado. Então nós temos nesse texto também a visão, o conhecimento de que o Pai nos aceita. Antes de qualquer transformação na sua vida, Deus te aceita e Ele tolera as tuas fraquezas. Outra palavra forte para nós, Deus tolera. Deus tolera. Como assim? Deus convivia ali com 2 filhos, O pai convivia ali com 2 filhos. E ele via nos filhos, ele conhecendo os filhos, ele via nos filhos a fraqueza, a limitação. E ele mesmo assim tolerou. Veja bem que Jesus andou com os 12 discípulos, Jesus conhecia a limitação dos 12, Jesus conhecia a fraqueza dos 12, Jesus conhecia as intenções erradas de todos eles, mas mesmo assim Jesus continuou andando com eles. Ele não ficava assim, eu sei que você quer chegar lá no final e ter um cargo. Ele não falava assim, você está entendendo? Ele tolera. Então agora nós temos um pai que nos perdoa,
mas também nós temos um Pai que nos aceita diante das nossas limitações. Pense bem, um Deus todo-poderoso, um Deus pleno em santidade, um Deus absolutamente santo, Ele respeita a nossa limitação, as nossas fraquezas, até mesmo as nossas quedas e as nossas escolhas. A aceitação é uma ação divina, a transformação é uma consequência. Amém? Quando Deus nos aceita, é uma ação dele. A transformação é uma consequência de nós conhecermos esse amor, de nós conhecermos o Pai realmente. E como cristãos, meus irmãos, nós vivemos brigando sobre o Deus que te aceita do jeito que você é, mas não quer que você continue assim, sobre a graça que vira desgraça, porque fazem com que as pessoas pequem. Nós ficamos tanto nessa briga do, não, Deus aceita, mas não é bem assim, que nós não recebemos uma verdade simples e única, que o Pai me aceitou, mesmo eu sendo pecador. E transformação, mudança, se vier, glória a Deus. Mas e se não vier? Meus irmãos, você acha que o meu Pai não vai me aceitar mesmo assim? Você está entendendo? Quando nós falamos do amor do Pai, da aceitação do Pai, mas logo em seguida vem um mas, não, sem o mas. Primeiro, Ele nos aceita. Sim, Ele nos aceita. E eu estou há mais de 20 anos caminhando com o Senhor. E às vezes eu encontro o velho Giovanni fazendo, agindo, falando, às vezes eu encontro ele, e o Pai não abandonou. Mesmo os erros eu cometendo, às vezes, o Pai não me abandonou, porque o Pai tolera, Ele aceita. E antes de vir a transformação na nossa vida, antes de vir qualquer transformação, vem a consciência plena de que nós temos um Pai que está de braços abertos, nos recebendo. Amém? Ah, Giovanni, mas eu não concordo, porque às vezes eu vejo um monte de gente pecador falando isso. Gente, não seja o filho mais velho. Não seja o filho mais velho. Se tem um monte de pecador falando, Deus me ama do meu jeito, fale, glória a Deus. Amém. Ok, é você e Deus, é a tua vida e Deus. Que muitas vezes nós tendemos a ir para o outro lado. Você não pode falar que é de Deus. Mas quem sou eu para dizer? Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus um dia. O que eu não posso é ter a posição, nem do mais novo, nem do mais velho. Então Deus, Ele aceita, Ele nos aceita. Ele não deseja o mal para você. Por isso sim, Ele deseja transformá-lo, mas sendo filho, Ele te aceita como filho, independentemente das tuas obras. Amém? Meus irmãos, eu já vi várias situações, dos piores bandidos, assassinos, pessoas ali, E aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade pelo mal que fizeram. Lá do lado do caixão estava a mãe ali. Na verdade, a mãe. Por pior que fosse o filho. O filho foi o pior, mas estava a mãe ali, sofredora na luta. Estava ali. Não é verdade, né? Que quantas cenas assim. Meus irmãos, é óbvio que Deus quer a transformação. É óbvio que Deus quer nos transformar mais parecidos com Ele.
Mas vamos deixar isso daqui, aqui, ó, e vamos entender assim, antes disso, Deus me aceita. Deus me aceita do jeito que eu sou. Antes disso, Ele está de braços abertos e me recebe na sua casa. Antes disso, Ele me chama de filho. E Ele diz, pegue o anel, põe a sandália, esse é o meu filho, estava morto e agora ele reviveu. Vamos fazer uma festa. Pega o bezerro cevado, porque ele pode estar nas trevas dos seus erros, mas ele não deixa de ser o meu filho, e ele é o meu filho amado. Amém? Por último, o amor de Deus transforma. Primeiro porque Ele perdoa, Ele transforma porque Ele aceita, e Ele transforma porque Ele compreende e ensina. Ele tem paciência e Ele ensina. E agora eu vejo a ação do pai saindo da festa para ir conversar com o irmão mais velho. E ele chega até o irmão mais velho, aonde ele esperava alguém que estivesse alegre, feliz. Não sei se ele esperava, né? Ele conhecia o irmão mais velho também. Ele convivia com o irmão mais velho, ele sabia. Então ele chega para esse irmão mais velho com toda a paciência. Ele conversa, ele compreende e ele ensina. E olha o que ele fala. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu acho incrível isso, né? Característica desse irmão. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, né? Não é mais o irmão dele, né? Esse teu filho aí. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ah, meus irmãos, convenhamos, talvez nós tivéssemos essa palavra também. Talvez nós ficássemos com essa birra. Então o pai lhe respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora, para o irmão fariseu ali, para o irmão que desejava o mal, para o irmão que estava cheio de julgamento no seu interior, e justiça própria, e condenação para aquele que estava vindo. E meus irmãos, talvez se eu fosse o pai, eu chegava assim, né? Aqui, rapaz, põe uma roupa e vamos para a festa. Chegava firme, ele teve paciência. Ele sentou e falou assim, meu filho, hoje o teu irmão chegou. Não é meu filho que chegou, o teu irmão chegou, ele estava morto. E agora ele reviveu. Tudo que é meu é teu. E ele com paciência, ele explicou, ele ensinou, ele tratou com seu filho. Meus irmãos, não sei se você conhece esse Deus paciente, eu conheço. Eu caminho com esse Deus que volta e meia chega, fala, Giovanni, vem aqui meu filho, deixa eu te ensinar de novo. Esse Deus que não desiste de nos ensinar, que fica ensinando sempre. E às vezes você desistiu de você mesmo, você fala, eu já não dá mais. Mas quando você vai orar, ele está ali. Vamos lá, filho. Estou aqui para te ensinar novamente. Estou aqui para te mostrar novamente. E a Bíblia fala que Ele se compadece de nós porque Ele sabe o que nós passamos. E Cristo sabe o que nós passamos. Então Ele entende, Ele nos compreende nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas limitações. Quando nós chegamos para Ele, nós encontramos um Deus que nos entende. Encontramos um Deus que nos abraça e nos ensina. E eu confesso de mim mesmo,
E se você tem uma caminhada com Deus, talvez eu fale, puxa, de mim mesmo também. Quantas vezes você já desistiu de você mesmo? Fala, eu não aprendo mais, eu não consigo mais. Mas Ele dá a atenção, até mesmo para o irmão que desejava a morte do seu irmão. E eu creio, meus irmãos, que o amor de Deus, quando crido, concebido na nossa vida, Ele nos transforma. Ele cura a nossa vida. Ele transforma os nossos pensamentos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de tratar. Ele vai nos transformando. É um processo longo. Quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, quantas coisas Deus já fez na vida do Giovanni. Quando eu olho para mim, eu falo quanta coisa tem que fazer ainda. É um processo na vida de cada um, o conhecimento do grande amor de Deus, do eterno amor dele, que dia após dia, passo a passo, nós vamos compreendendo. Nós vamos entendendo à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que a vida vai vindo. E nós não paramos nunca, porque o seu amor é infinito para conosco. Amém? Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, chamar a Karine aqui para tocar para nós. Esse texto que nós lemos é um texto que trata especificamente do pecador, né, e do pecador e do publicano, do fariseu e dos escribas, né, na pessoa do filho mais velho e do filho mais novo. Mas hoje vislumbramos o Pai aqui. Eu quero pedir que a sua oração hoje seja essa: Deus, eu quero encontrar o Senhor. Eu quero ver o Senhor como Pai. Um Pai que me ama, que me aceita e que me ensina. Um Pai que me educa e que está sempre comigo. Um Pai que chega para mim, mesmo eu não merecendo, e diz: meu filho, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Um Pai que chega para mim e diz: esse meu filho estava morto e agora reviveu. Feche seus olhos, faça essa oração. Enquanto nós tocamos, vamos ter esse momento.